chuveiro. Bom dia, bem. Bom, gente, vamos lá. Bom dia. Exercícios, terminando o caderno 3 de vocês. Tem um exercício lá que ficou. E exercícios que eu mandei no grupo e depois também mando depois lá na plataforma de vocês. Tá? Então vamos lá, ó. Concluir o caderno 3 de vocês. Página 79, um exercício da GV. Vai prestando atenção, gente, para você começar a visualizar que agora vai misturar tudo. Tá? Exercícios de uma maneira geral aí. Eduarda Bezan chegou, mas alguém chegou agora, gente? Acho que não, Chiqueiro. Não, então tá. Gente, uma senha de internet é constituída de 6 letras e 4 algarismos. Senha vai ter mudança de ordem, tudo bem. Em que a ordem é levada em consideração. Eis uma senha possível. AA-B77-BA7A7. O que chama atenção quando eu vejo essa senha? Repetição de letras. 2 As, 3, 4 As. Gente, quando a gente faz aquelas fórmulas, combinação, arranjo, não tem repetição. São elementos distintos. Então não sonhe que isso daqui vai ser uma fórmula. Quantas senhas diferentes podem ser formadas com 4 letras As, 2 letras Bs e 4 algarismos 7? Gente, não é nenhuma fórmula, arranjo nem combinação. Porém, se ele já está falando, se eu vou usar esses elementos, são 4 letras As, né? 2 letras Bs e 4 algarismos 7. Você deve imaginar o seguinte: 4 As, 2 Bs, 4 7. Aqui, uma senha possível. A única coisa que eu posso mudar perante o exercício, não está permitindo você usar outras letras, é a mudança de ordem. É permutar. Isso sim seria uma permutação, como aqueles exercícios de anagramas. Só que o que você deve perceber? Repetição de letras. Permutação com repetição. Então isso aqui seria uma permutação de quantos elementos? 10. 10 elementos. Se fosse todos distintos, 10 fatorial sua resposta. Certo? Mas não são. Tem repetição de 4 As. Tem repetição de 2 Bs. E tem repetição de 4 Sets. Permutação com repetição. Isso seria o quê? 10 fatorial sobre 4 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial. Executar a conta, porque ele quer a resposta aqui. Poderia ser essa daqui, mas não. E aí, ó, vai lá. Isso é igual. 10 fatorial desenvolve 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 fatorial. Tem um 4 fatorial aqui para você cancelar. Só que ainda sobra aqui 4 fatorial que eu já vou desenvolver. 4, 3, 2, 1 e um 2 fatorial ainda que é 2. Agora é simplificar. Dá para simplificar, vamos lá. 8 com 8, quarta. E 6 com 6, quarta.
Resposta agora. 90 vezes 7, 630 vezes 5. 630 vezes 5. 3.150 maneiras. Tá aí. Permutação de 10 com repetição de 4, 2 e 4. Finalizado aí o caderno de vocês. Agora, ó, semana que vem, segundo o João, vai estar à disposição, já está à disposição lá de vocês pegar o caderno 4 para a gente começar. É terça-feira. Agora um extra que eu pus, FUVEST. A última vez que apareceu FUVEST, contagem, é parecido com o que eu resolvi com vocês, só que lá tinha duas retas paralelas. Aqui ele quis envolver aqui. 12 pontos são assinalados sobre 4 segmentos de reta. 12 pontos. 4 segmentos, porque ele quebrou aqui esse pedaço, quebrou aqui esse pedaço. O número de triângulos distintos que podem ser desenhados com os vértices nos pontos assinalados é. Gente, por causa disso daqui, não são duas paralelas, né? Fica difícil a gente pensar assim, né? Da segunda maneira que eu resolvi o exercício aula passada. Pega um ponto de uma, dois da outra. Que aqui, ó, tem muitos segmentos de reta, muitos pontos espalhados. Então aqui é melhor ir rumo às fórmulas. Você vai construir triângulo. Para triângulo precisa de 3 pontos distintos. Teoricamente, quaisquer 3 forma triângulo. Então a gente partiria de uma combinação de 12 pontos. Triângulo ABC é a mesma coisa que BCA, CAB. Tomados 3 a 3. Meu problema é que quando eu falo isso, eu peguei quaisquer 3 pontos e disse que forma triângulo. Se eu pegar esse ponto, esse, nitidamente, você vai ver que esses 3 não formam triângulo e está contado aqui como triângulo ABC. E aí você tem que entrar naquilo que eu falei. Esses 4 pontos que estão alinhados, qualquer combinação desses 4 não forma triângulo. Assim como qualquer combinação desses outros 4 também não. Agora, eu garanto o seguinte, aqui só tem 2, ó. Aqui também só tem 2. Se eu pegar um terceiro ponto em qualquer lugar, vai formar triângulo. Com esses 2. Não vai ter problema. Meu problema estão aqui nesses 4 e nesses 4. Aonde entra, você vai ter que tirar, que está contado aqui, combinação de 4 dessa primeira reta, 4 pontos, tomados 3 a 3. E tirar de novo combinação de 4, 3 a 3 da outra reta. É isso. Esses são os números de triângulo. Agora, lembrando a fórmula, o que é combinação de 12 e 3 a 3? 12 fatorial sobre 3 fatorial. 12 tiro 3 fatorial. 9 fatorial. Menos 4, 3 a 3. 4 fatorial. 3 fatorial, 4 tiro 3, 1 fatorial. Idem aqui. Doze vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Sobre 9 fatorial que já estava para cancelar e 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Cancelo 9 com 9. 6 com 12 fica 2 aqui.
menos. Aqui é 4 fatorial vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial e 1. 3 com 3, que vai dar 4. Assim como aqui já repete, 4. Então você vai ter na realidade, ó, 22 vezes 10, 220 triângulos. Se fosse 12 pontos numa circunferência, nós teríamos 220 triângulos. Só que por causa desses 4 aqui, desses 4, você vai ter que descontar 4 e 4. Desconto 8. 212 triângulos. Se eu voltar lá, sua resposta 212. O último exercício de contagem direta de FUVEST foi este. Mas não esqueça que quando a gente pensa em exercício, probabilidade que a próxima matéria depois de binômio, você vai precisar disso daqui. Probabilidade cai bastante. E agora sim, exercício da lista. Preste atenção. São variados. Vai começando a prestar atenção para você não ficar preso em fórmulas. Por que às vezes não dá para usar fórmula? Aqui é um número chamado de capíqua ou palíndromo, também é assim. A mesma coisa, às vezes eles usam o número capíqua, às vezes palíndromo. É um número que se pode ler indistintamente em ambos os sentidos. Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tanto faz. Exemplo, 5.335. Se eu ler assim e assim, dá na mesma. Em um hotel de uma cidade, onde os jogadores de um time se hospedaram, o número de quartos era igual ao número de capíquas. Esses números pares de 3 algarismos. Quantos eram os quartos do hotel? Primeiro, o que chama a atenção aqui, repetição. E tem que ter, porque eu tenho que ler daqui para cá e daqui para cá. Então o número que eu usei aqui é o mesmo que eu vou usar aqui. Então esquece, não é arranjo, não é combinação. E se fosse um número fixo, seria permutação com repetição, mas não é. É um problema de contagem simples, regra do produto. E aí, você tem que partir lá. Eu quero o número de quartos igual aos capíquas pares de 3 algarismos. Só 3. Vai lá, desenha 3 laculinhas. O que você tem que perceber pelas condições do problema? Para ser capíquo, o número que eu colocar aqui tem que ser o mesmo que eu colocar aqui. Porque eu possa ler daqui para cá a mesma coisa daqui para cá. Então essas casas estão interligadas. Não adianta você falar que não tem nada a ver. Se tivesse mais números, interligação dessa com aquela, e aí vai. Ou seja, vai ter uma casa, se eu começar por aqui, eu deixo de ter opção aqui. Se eu pôr um número aqui, eu não tenho opção, eu tenho que pôr o mesmo número aqui. Ou vice-versa. Certo? Então essas casas estão interligadas. O meio fica livre. Agora, tem restrição? Tem. Por que restrição? Pediu par. Então, fatalmente, aqui tem que ser um número par. Par pode ser o 0, pode ser o 2, pode ser o 4, pode ser o 6, pode ser o 8. Meu problema é que o número que eu usar aqui é o número que eu vou usar aqui. E qual que existe aqui? Além aqui tem essa condição, par. Mas aqui também tem uma condição. Alguém lembra?
Não pode ter o zero, né? Ah. Não zero. Senão o número não vai ter 3 algarismos. E detalhe, não zero e par, porque o número que eu usar aqui, eu vou ter que usar aqui. Se você começar a preencher aqui com 5 opções, você está dando a opção de escolher o zero. E se eu pôr o zero aqui, aqui vai ter que ser zero, senão não é capíqua. E aí o número não vai ter 3 algarismos. Então não posso iniciar por aqui. Lembra aquilo que eu falei? Tem preferência casa com restrição. Tanto aqui quanto aqui tem restrição. Só que você deve iniciar sempre, quando você tem 2 ou mais restrições, pela casa que tem menos opções. Aqui eu teria 5 opções, essas 5. Aqui eu só teria 4, porque eu teria que usar um número par para encerrar aqui e não poderia usar o zero. Então se aqui eu tenho 5 opções e aqui 4, pelo princípio da preferência, eu tenho que sempre começar por aqui. 4 opções. Qualquer par menos o zero. Preenchida essa casa, quantas opções você tem aqui? Todas. 10. Aí quantas aqui? Aqui você não tem opção, porque o preenchimento dessa já automaticamente preencheu essa. Uma única opção, o número que você colocou lá. Que é ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Zero não. Portanto, você teria aqui, ó, 40 maneiras, 40 quartos, né, para se formar capículas. 40 números capículas de 3 algarismos. Bonitinho. Exercício inteligente é assim. Você vê um monte de regras que a gente vai falando e não vê muita conta. Segundo exercício da lista. Um banco opera em 20 estados brasileiros. Preste atenção, que aqui tem um exercício bonito, tem lógica nas alternativas. É o que o Enem sempre prega com vocês. Né? Você chega à resposta e mesmo assim você não tem ainda alternativa. Não é igual aquele exercício anterior, que você volta lá, é 40. Tá lá. O Enem prega isso. Exercício desse tipo assim não é bem estilo Enem. Estilo Enem é isso. Você vai chegar a respostas e mesmo assim vai ter que procurar dentre as alternativas a que realmente é a solução do seu problema. Então olha lá. Um banco opera em 20 estados brasileiros com pelo menos 120 agências. Em cada estado, né, cada uma com pelo menos 1.000 clientes. Cada agência com pelo menos 1.000 clientes. Cada cliente deve ter uma senha de acesso composta por 6 dígitos numéricos. Não falou distintos, dígitos, e aí sim, 00000 é uma senha. Certo? Se vai aceitar ou não, aqui vai aceitar porque não existe nenhuma restrição. Senha. É correto afirmar que é possível que todos os clientes tenham senhas de acesso distintas. Pelo menos 3 clientes têm senhas iguais. No máximo, 2 clientes têm senhas iguais. Todas as possíveis senhas já foram usadas por pelo menos um cliente. Num mesmo estado não pode existir clientes com a mesma senha. Por lógica, eu não sei fazer o exercício. Eu poderia excluir algumas alternativas absurdas. Quais? A B e a C? Não. A B
B não. AC sim. Por quê? No máximo 2 clientes têm senhas iguais, gente. Você pode, por exemplo, de repente, se por coincidência, todo mundo tem a mesma senha. Eu vou criar. De repente eu crio a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem a mesma ideia, eu vou criar essa senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não tem esse impedimento. Não existe no problema. Senhas iguais não pode existir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais fácil, você não vai esquecer. AC sim. No máximo 2 clientes têm senhas iguais. Quando você abre o leque, faça a sua senha, eu não posso proibir que seja diferente da do chileno. Pode ser a mesma, às vezes eu nem conheço você. Outra que poderia ser AE. No mesmo estado não pode existir clientes com a mesma senha. Como não? Não existe proibição no texto. De repente, você, eu, estou lá, Estado de São Paulo, digita a senha, você também. Não pode existir, impossível. Pode existir coincidências. Poderia falar que essas duas são absurdas, chutar entre as outras 3. Assim, todos os clientes têm o senha de acesso distintos, pode acontecer. Só que depende de quantas senhas podem existir. Pelo menos 3 clientes têm senhas iguais. Por incrível que pareça, essa vai ser a alternativa correta. Todas as possíveis senhas já foram usadas por pelo menos um cliente. Vai depender do número de senhas possíveis e do número de agências que você vai ter em um banco, né? Clientes que você vai ter no banco. Então vamos lá, resolvendo. Primeiro passo. Ver quantos clientes esse banco tem. Quantos clientes? Ele me diz lá, ó, em 20 estados, estados 20, com pelo menos 120 agências em cada estado, 20 estados, 120 agências, e com pelo menos 1000 clientes. Então você tem, na realidade, quantos clientes, se isso realmente estabelecer? São 20 estados, com 120 agências em cada estado, 1000 clientes em cada agência. Se eu fizer a conta aqui, ó, vai dar 24 mais 2 zeros, 2.400, vezes 1000. Você tem 2.400.000 clientes espalhados aí no país. Nas condições que o problema te deu, quantas senhas são possíveis? Olha, a senha é formada por 6 dígitos numéricos. Você vai escolher sua senha, você pode vir aqui. Primeiro número, 10 algarismos, de 0 a 9. Segundo número, ninguém proibiu números iguais, números diferentes, ninguém fez nada. Restrição, tudo igual, tudo diferente, nenhuma restrição. E na realidade tem. 10. 10. 10. 10. 10. 1 milhão. 10 a sexta. Isso dá 1 milhão. Bom, aí você começa a perceber. Se você tem 2.400.000 clientes, 2.400.000, e são possíveis 1 milhão de senhas, fatalmente, queira você ou não, o que vai acontecer?
vai ter senhas repetidas. Só tem 1 milhão de senhas possíveis. Eu digitei uma lá, toda louca, você de repente no outro estado digitou uma lá igualzinha a minha. Eu tenho a mesma senha que você. Só tem 1 milhão de senhas, tem 2 milhões e 400 clientes, fatalmente. Se fosse só 2 milhões, 2 milhões, eu poderia dizer aqui que já tem desculpa, volta, recapitula para eu falar. Se eu tivesse aqui 1 milhão e 1 clientes, eu já poderia garantir a você que eu teria pelo menos 2 senhas repetidas. Estou certo ou estou errado pela lógica? Se só existe 1 milhão de senhas possíveis, eu tenho 1 milhão e 1 clientes. Estou falando garantir. Poderia ter 1 milhão de senhas idênticas. Mas eu posso garantir com esse número, 1 milhão e 1 milhão e 1, que pelo menos 2 têm senhas iguais. Estou certo ou estou errado? Porque para e pensa. Se todo mundo fala, eu vou ter senha diferente de todo mundo, diferente de todo mundo. Só tem 1 milhão de senha. Se tem 1 milhão e 1, chega a 1 milhão de senhas diferentes. Tá. Aí entra o cliente 1 milhão e 1. Vou digitar uma senha. Fatalmente eu vou pegar a senha de alguém. Ó, a lógica. Só que aí, ó, por que a gente falou já assumir pela lógica? Existe pelo menos, ninguém está falando que é só 3. Pelo menos 3 clientes de senhas iguais. Para e pensa, você tem 1 milhão de senhas possíveis diferentes. Eu já falei que o cliente 1 milhão e 1 vai ter que repetir uma senha. Já posso garantir 2. Para garantir 3, eu teria que ter pelo menos quantos clientes? 2 milhões e 1. Se eu tenho 2 milhões e 400 mil, posso garantir que pelo menos 3 clientes têm senhas iguais. Pelo menos. Quando a gente fala pelo menos, tiver mais, tudo bem. Certo? Como eu disse, todo mundo poderia ter a mesma senha. Quando a gente fala assim, senha bancária, gente, é aquela coisa, negócio meio impossível. De repente a minha senha é igual à tua. Mas pode acontecer. Só que, teoricamente, depende da honestidade de cada um. Eu não sei disso. Se eu achar teu cartão, eu não saberia nunca se a minha senha serviu ou não. Mas pode acontecer. Lindo exercício. É um sistema de lógica. Aí esse, hein? Esse eu gosto muito. Você vai pensando que cai bastante combinatória, tá, cai. Só que numa combinatória ele pede algo relativo a funções. E algo bem, vamos dizer, íntima de funções. Quem lembra o que é função injetora? Alguém? Ó, como que é fácil pegar aluno. Tem que ter pelo menos um que liga ao outro. Pelo menos um, não é assim. Começa aquele lado lá, né? Você estudou mesmo. Função bijetora. É a função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. O que é uma função injetora? Todas de A tem que se ligar com todas de B. Não, isso é para ser função. Não é bem isso também. Função injetora é aquela que se define, você vai lá na definição matemática, fala lá, se x1 é diferente de x2.
Isso implica f de x1 diferente de f de x2. Isso que a gente fala, matemática é fácil estudar. Você volta lá, tá lá. Ó. Definição de função injetora. Pergunta no Google. x1 diferente de x2, isso implica f de x1 diferente de f de x2. O que eu estou falando aqui? X diferentes têm imagens diferentes. Um x tem uma imagem só deles. Tem outro x aqui, não vai poder pegar a mesma imagem. Sobrejetora contra domínio igual a imagem. Aí, como para ser sobrejetora, o que interessa é que eu usei todo o contradomínio. Né? Então, x diferentes têm imagens diferentes. Se eu não sei isso, eu não vou saber fazer o exercício. Por isso que a gente fala assim, quando o cara quer pegar você na veia, pega. E aí, ó, se você sabe disso, né, ele fala x e y tem respectivamente 5 elementos e 6 elementos. A quantidade de funções injetoras com domínio igual ao conjunto x, domínio x contra domínio y, é. Gente, vamos lá, retomando função, que a Bruna tentou falar, quando a gente fala assim, a Bruna falou assim, ó, todos de x têm que partir, e cada um partir e chegar num único elemento de B, para ser função. Domínio, todos partem e tem que chegar a um único. Esse cara, se chegar ao x, esse cara não vai poder ir ao y, senão não é função. Só uma imagem para cada um. Para ser injetora, x diferentes não podem ter a mesma imagem. Aqui o seu contradomínio. O que eu utilizar aqui, meu conjunto imagem. Então vai lá, para ser injetora, o 1 tem que ligar, obrigação minha, todos de A tem que partir, todos de X tem que partir. Então tem que fazer 5 ligações, vou fazer a primeira, indiferente, posso pegar qualquer um. O primeiro teria quantas opções para chegar numa imagem? Quantas opções ele teria? A imagem do 1 poderia ser quantas opções? 6? Poderia ir para o X, para o Y, para o Z, para o T, para o U, para o V. O 1 teria 6 opções. É lógico que se eu começasse pelo 5 também, teria 6 opções. Por isso que eu falei, pode começar por qualquer um. Porém, para ser injetora, o 2 não vai ter mais 6 opções. Para ser função, poderia ir ao mesmo. Mas o 2, se ele é o segundo a ir, o 1 já pegou uma imagem. Se as imagens têm que ser diferentes, 5. Não vai poder pegar a mesma imagem do 1. O 3, 4, não vai poder pegar a imagem do 1 nem do 2. O 4, 3. E o 5 vai ter 2 opções. Obviamente vai sobrar um elemento do contradomínio. Porém, o número de opções que você teria, 720 funções injetoras. Para ser função, não precisa ser injetora. Nós teríamos 6, 6, 6, 6, 6, porque para ser função, x diferentes podem ter a mesma imagem, não precisa ser imagem diferente. Função constante. Correto? Bonitinho. 6 fatorial. E, gente, segunda aula a gente continua nessa lista, os exercícios vão ficar mais pesadinhos um pouquinho. Ok? Já já a gente está de volta. Falou, Shigeru. Falou. Falou, Shigeru, valeu.
Tchau, querido. Obrigada.